Resolveremos agora o exercício 1 e 2 da aula 37 do segundo ano do ensino médio. De quantas maneiras distintas Marcela pode escolher 4 entre os 9 vestidos que possui para levar em uma viagem? Muito bem, então esse é um problema também de análise combinatória, tá? Só que nesse exercício nós vamos ter que prestar atenção um pouquinho na seguinte situação, tá? Então ela tem 9 vestidos e ela vai escolher 4. Então ela foi lá e pegou o vestido preto, pegou o vestido vermelho, pegou o vestido azul e pegou o vestido verde, tá? Tinha 9 disponíveis, pegou 4. Eu quero que vocês entendam, ela pegou nessa ordem. Agora vamos imaginar o seguinte, que ela tem pegado em ordem diferente. Ela pegou o vestido verde, depois pegou o vermelho, depois pegou o preto e finalmente pegou o azul. Vocês concordam comigo que ela pegou os mesmos vestidos? Então veja bem, se nós trabalhássemos simplesmente com a multiplicação, com a permutação de elementos aqui, nós temos que cuidar o seguinte, ó. Quando nós falamos em análise combinatória e nós vamos ordenar aqui esses valores, nesse exemplo, nesta atividade, a ordem não importa. Se ela pegar 4 vestidos, mesmo que sejam em ordens diferentes, mas isso aqui vai representar uma coisa só, uma escolha só. Então, neste caso, a ordem dos elementos, a ordem não importa, ok? A ordem dos elementos não importa. E quando nós trabalhamos com ordens de elementos que não importam, nós estamos trabalhando com uma combinação simples. Combinação é quando a ordem dos elementos não importa. Perceba, as cores que ela escolheu são as mesmas, mas em ordens diferentes. Quando que a ordem importa? Imagine a situação que eu vou construir um número com 3 algarismos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 101, os algarismos 1, 2, 3. Isso aqui é o número 123. Se eu inverter a ordem, 3, 2, 1. Esses dois números são diferentes. Um é 123 e outro é 321. Então, isso aqui representam duas coisas diferentes, onde a ordem importa. Certo? Bom, mas como é que eu resolvo, então, uma situação igual a essa e como distingui-las? Tá? Então, nesse caso aqui de cima, eu pego 4 elementos, mas os 4 elementos são os mesmos, não importa a ordem. Então, esse aqui de cima é chamado de combinação. E esse aqui de baixo, onde a ordem importa, isso é chamado de arranjo. Nesse exercício 1, como a ordem dos elementos não importa, nós estamos trabalhando com uma combinação. Então, nós vamos resolver através de combinação. Mas como é que é a fórmula da combinação? A combinação de n elementos agrupados de p em p é n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. Certo? E nesse caso aqui, quem representa o n? O n está sendo representado pelos 9 vestidos que ela tem à disposição. E o que representa o P? O P são os agrupamentos que ela fará. Se ela vai escolher 4 vestidos por vez, então o P será igual a 4. Sabendo
da fórmula, o que significa o N e o que significa o P, agora nós vamos resolver. Então, eu vou fazer uma combinação de 9 elementos que serão agrupados de 4 em 4. Então, aqui em cima é 9 fatorial, 4 fatorial, e aqui dentro do parênteses eu vou fazer 9 menos o 4, e aqui fora o fatorial. Continuando, essa combinação de 9 elementos agrupados de P em P, então vou ficar com 9 fatorial dividido por 4 fatorial e 5 fatorial. Eu tenho uma divisão de fatoriais e aqui embaixo uma multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou descer com esse 9 fatorial até o maior número. Nesse caso, 5 fatorial. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes o 7, 6 e 5. Eu vou parar aqui no 5 e vou colocar o símbolo de fatorial, porque ele continua. Farei isso porque aqui embaixo também tem um 5 fatorial. E o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esses dois 5 aqui. Certo? Então, o que é que sobra para a gente resolver? Vou reescrever combinação de 9 por 4. E aqui vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Percebam que aqui embaixo eu tenho ainda um 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E agora eu posso usar a simplificação. Por exemplo, 3 vezes 2 é 6. Eu posso simplificar com esse 6. Agora, esse 4 aqui, eu posso dividir com esse 8. Sobra somente o número 2. E agora ficou fácil, né? É só fazer a multiplicação de 9 vezes 2 vezes 7 e eu vou encontrar 126. Essas 126 são 126 maneiras que ela tem de escolher, dentre os 9 vestidos, 4 para levar, sem que ocorra essa duplicidade aqui de cores, como eu citei nesse primeiro exemplo. Tá bom? Então, nós teremos, no total, 126 maneiras distintas de ela escolher os 4 vestidos. Exercício número 2 da aula 37. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas podem ser formadas em um grupo de 7 pessoas? Então, veja bem, há 7 pessoas e eles querem escolher dentre essas 7, 3 pessoas que vão compor, então, uma comissão. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos pensar assim, existe a Ana, o Beto e o Carlos. Isso é uma comissão que foi montada. Então, foi escolhido a Ana, o Beto e o Carlos. Tá? Mas poderia ser escolhido, por exemplo, primeiro o Carlos, depois o Beto e depois a Ana. Percebam, eu peguei daquelas 7 pessoas que haviam no grupo, eu peguei 3. No entanto, eu poderia ter formado uma comissão com a Ana, Beto e Carlos, ou então com o Carlos, com o Beto e com a Ana. Mas você concorda comigo que esses dois jeitos aqui de formar a comissão, na verdade, é um só? Porque continua a Ana, o Beto e o Carlos. Sempre que não importa a ordem dos elementos, tá? Sempre que não importa a ordem que eu pegar os elementos. Quando que importaria? Quando a essas pessoas fossem atribuídos cargos. Por exemplo, se a Ana fosse presidente, ela teria uma atribuição. Se a Ana fosse secretária, ela teria outra atribuição. Então, aí importa a ordem. Mas nesse caso, como eu não estou atribuindo funções para essas pessoas, eu posso escolher de qualquer forma, no caso, essas 3 pessoas aqui, de qualquer maneira eu posso chamar primeiro a Ana ou por último a Ana, e isso aqui vai representar a mesma coisa. Então, veja bem,
Nesse caso aqui, a ordem dos elementos não importa. E sempre que a ordem dos elementos não importa, eu estou trabalhando com uma combinação, tá? Então, o que eu farei aqui é uma combinação desses elementos que eu vou montar essa comissão, tá? Quando nós utilizarmos a fórmula da combinação, eu já vou eliminar essa duplicidade. Então, a combinação de n por p, lembrando da formulazinha, n fatorial, p fatorial e n menos p fatorial. O que significa o n nesse caso? O n é o total de pessoas do grupo. São 7 pessoas. O que é que significa o p? O p significa a quantidade de pessoas por comissão. Nesse caso, serão 3 pessoas. Certo? Muito bem. Então, agora, sabendo de todas essas informações, agora é só fazer conta. Então, eu tenho uma combinação de 7 elementos que serão agrupados de 3 em 3. Aqui em cima o n é 7 fatorial. Aqui embaixo o p é 3 fatorial. E aqui dentro eu tenho que fazer uma conta. 7 menos o 3 fatorial. Continuando. Então, nós temos aqui. Agora veja bem. 7 fatorial. E aqui embaixo eu tenho um 3 fatorial que multiplica um 4 fatorial. Olha o que vai acontecer aqui. Eu preciso resolver todo o 7 fatorial? Não. Eu vou chegar até o 4 fatorial. 7, 6, 5, 4 fatorial. Por que eu cheguei até aqui? Porque agora eu posso simplificar esses 2 fatoriais que estão aqui. Ó. Esse 4 e esse 4. Nos encaminhando, então, para a resolução da nossa atividade, eu vou chegar a 7 vezes 6 vezes 5. E aqui embaixo eu tenho 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Você concorda comigo que 3 vezes 2 vezes 1 é 6? E eu posso simplificar com esse 6 aqui. Então, é só multiplicar. 5 vezes 7 vai dar 35. Então, desta maneira, eu posso organizar 35 comissões sem que ocorram essas duplicidades aqui na ordem. Para nós, está representado na letra C.